Tudo começa em 2020. A economia da Venezuela estava a ficar cada vez pior, até que a Venezuela teve a ideia de ocupar a disputa territorial que eles têm com a Guiana. Com isso, um mês depois da criação do plano, 20 mil venezuelanos invadem a Guiana Esquibita, a disputa territorial. Com isso, Brasil, Reino Unido e Estados Unidos mandam reforços para a Guiana, mas as tropas demorariam para chegar lá. Então, eles dominaram a Guiana e fizeram o Tratado de Com o fim da Guiana, o Brasil e os seus aliados decidiram não declarar guerra à Venezuela. Nessa época, o líder venezuelano foi ao Chile e ao Peru. Com isso, ele criou o Partido Nacional Renovador Socialista no Peru e o Partido Trabalhista Democrata no Chile. Começaram a criar um grupo de guerrilhas para atacar o Estado e depois dar um golpe de Estado. Obviamente, os governos dos países não gostaram nada disso. Com a Guiana, a Venezuela sai da crise económica, mas ainda era pobre. Com isso, eles fizeram um tratado com Cuba. Depois do tratado, a Venezuela começou a prosperar, com a economia a ficar normal. No Uruguai estava a acontecer uma revolução para impor uma ditadura militar, para ajudar o país que estava em crise. E isso iniciou uma guerra civil uruguaia, com os democratas apoiados pelo Brasil e Estados Unidos, os ditatoriais apoiados por Angola e os socialistas apoiados por Venezuela e China. No Chile começaram os primeiros ataques ao governo. Já no Peru ainda se estavam a preparar para ocupar Lima. Nessa época, o Equador apoia a criação de uma aliança entre o Brasil, o Peru e o Chile, que é a ANUS. Não quero piada. Pronto. Nessa época, a América do Sul era dividida entre AUS e ANUS. A Guerra do Uruguai chega ao fim. Com isso, os democratas ganham e entram na ANUS. Lima, a região norte e a costa marítima foi atacado por socialistas. Nessa época, os conflitos no continente estavam quase a causar uma guerra, mas muita coisa ia acontecer. Na Bolívia foram prometidos territórios do Chile e do Brasil. Com isso, eles se aliaram à Venezuela e começam a invadir o Chile. Na Argentina estava a acontecer uma crise política porque o primeiro-ministro queria se aliar ao Brasil. Já o presidente queria se aliar à Venezuela porque lhe tinham sido prometidos territórios do Chile e do Uruguai quando ganhassem. Isso gerou uns votos no país para escolher em que lado se aliar, mas demorei alguns dias para sair os resultados. O Brasil, para impedir que o governo fosse derrubado, o presidente criou uma ditadura para estabilizar o país. Mas a falta de votos fez votos na região sul. Com isso, a Venezuela viu a oportunidade de ganhar um aliado. Com isso, eles se encontraram com o líder do movimento. O Sul é o meu país. E prometeu a independência. Mas eles teriam de se aliar à Venezuela com apoio de tropas.
A Argentina decide se aliar à Venezuela e invade o Uruguai em 10 dias e começa a invadir o Chile, perto de Santiago. Por falar no Chile, já perdeu o extremo norte para a Bolívia e começaram a perder territórios e Santiago estava em risco e as revoluções socialistas estavam a ficar mais fortes. O Chile estava a colapsar. Já o Brasil estava a enriquecer e tinha invadido Misiones e partes da Bolívia. Mas a Venezuela ainda não tinha declarado guerra ao Brasil. No sul, o Brasil, as revoluções ficaram cada vez mais fortes e isso destabilizou o sul do Brasil. E se iniciou uma guerra de independência e eles ocuparam partes do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná e declararam a República Democrática do Sul. Santiago é conquistada, então Chile leva um golpe de Estado e o governo chileno é deposto e o governo socialista foi inaugurado e fazem um tratado de paz e eles saem da guerra. Já o Peru estava a aguentar-se e a fortificar as suas fronteiras. Então os venezuelanos decidiram invadir o país ao norte. Com isso, eles pediram para a Colômbia acesso militar. Então, com medo que os soldados atacassem o governo, eles negam. Com isso, eles invadem o país. Mas o Brasil também iniciou uma invasão na Colômbia para salvar o país. E assim o país foi dividido em dois. E o Equador decide ajudar o Brasil. O Brasil consegue libertar o Uruguai e começam a preparar uma operação em desembarque em La Plata para invadir Buenos Aires, que está fortificada pelo mar. O Brasil decide atacar a Venezuela e Cuba para acabar com a guerra e assim movimentar as suas tropas para a Colômbia e depois invadir a Venezuela em si e ganhar a guerra. O Sul domina todo o Sul brasileiro, assim assinou um tratado com o Brasil. No tratado dizia que eles ficavam independentes e que o Brasil não os podia atacar e vice-versa. Isso não deixou a Venezuela contente, porque eles queriam que o Sul atacasse o Brasil, mesmo que não fosse o objetivo do Sul. A guerra na Colômbia estava a correr bem para o Brasil e isso enfraqueceu a Venezuela, que pediu apoio a Cuba, e eles aceitam. A Bolívia tenta um avanço em território peruano, mas são forçados a recuar pelo exército peruano e começam a invadir a Bolívia. O Brasil e o Uruguai bombardeiam La Plata e conquistam a cidade. E o próximo passo é fazer um cerco em Buenos Aires. E assim avançaram na província de Buenos Aires. A República Democrática do Sul não estava a dar tropas à Venezuela, como prometido. E isso irritou a Venezuela. Com isso, o Brasil pensou que o Sul era a Itália da vida e prometeu a província de Misiones, e assim o Sul declara guerra à Venezuela e Cuba. E bombardeiam Cuba, e com isso Cuba sai da guerra. O Brasil finalmente cerca Buenos Aires e isso causou uma preocupação na população, que fugiu para o Paraguai, que era o único país neutro da região. O Brasil começou a produção de bombas nucleares e para acabar com a guerra o mais rápido possível. Com isso começaram a minerar urânio de todas as regiões, para assim conseguir produzir várias bombas nucleares e acertar na Venezuela. A Colômbia é completamente libertada e eles, junto com o Brasil, invadem a Venezuela. Buenos Aires é conquistada e assim a Argentina fica numa situação difícil e se rende. Sem o apoio argentino, a Bolívia se rende. Nessa época, o Brasil bombardeia a Guiana e assim ela é libertada e também declara guerra à Venezuela. A Venezuela estava sozinha e sem aliados. Só para piorar as coisas, o Chile declara guerra à Venezuela. E ainda para piorar mais, o Brasil lançou a sua bomba nuclear em Caracas e havia revoluções e canibalismo por todo o país. Com isso, a Venezuela se rende. Na Bolívia foi feito o Tratado de Assunção. Eles perderam todos os territórios que ganharam durante a guerra e perderam territórios para o Brasil, Chile e Peru.
Na Argentina foi feito o Tratado de Montevideo. Eles perderam os territórios ganhos no Chile e também perderam territórios para o sul do Brasil, Chile e Uruguai. E o mais importante, o Tratado de Bogotá, que foi feito na Venezuela. Eles perderam os territórios da Guiana, além de perder territórios para a Colômbia, Brasil e Chile. No final da guerra, estima-se que 4 a 5 milhões de civis foram mortos. No total estima-se que foram 7 no total com as tropas. Isto foi uma guerra que nunca foi esquecida.